A chuva torrencial que caía sobre São Paulo naquela sexta-feira à noite transformara as ruas do centro em verdadeiros rios. Rafael Silva corria pela rua 25 de Março, tentando se proteger da água que escorria dos telhados e marquises. Mas era inútil. Suas roupas estavam encharcadas, o tênis furado deixava os pés molhados, e a lama salpicara sua calça jeans rasgada. Aos 35 anos, Rafael não parecia em nada com o homem que havia sido apenas 6 meses atrás. Os cabelos escuros, antes sempre bem cortados, agora estavam desgrenhados e mais longos. A barba por fazer e as roupas simples contavam uma história que poucos poderiam imaginar. A queda vertiginosa de um dos empresários mais promissores do país. Merda, murmurou olhando para o celular que acabara de desligar definitivamente. A bateria havia durado mais tempo do que esperava, mas agora estava completamente morta, como tudo em sua vida nos últimos meses. Rafael Silva já havia sido dono da Silvatech, uma startup de tecnologia que valia 50 milhões de reais. Sua empresa desenvolvia softwares para bancos e grandes corporações, e ele era considerado um dos jovens empreendedores mais brilhantes de São Paulo. Morava numa cobertura em Moema, dirigia um Porsche, jantava nos melhores restaurantes da cidade. Tudo desmoronou quando descobriu que seu sócio e melhor amigo, Marcelo, havia desviado 20 milhões da empresa para contas offshore. Quando a Polícia Federal deflagrou a operação, Rafael foi preso junto, acusado de ser cúmplice. Passou 2 meses na cadeia até conseguir provar sua inocência. Mas quando saiu, não sobrou nada. A empresa havia falido, os bens foram bloqueados pela justiça, a namorada o havia abandonado, e os amigos simplesmente desapareceram. Em 6 meses, Rafael Silva passou de milionário a morador de rua. Naquela noite, estava há 3 dias sem comer uma refeição decente. Havia conseguido alguns trocados ajudando a descarregar um caminhão na região da 25 de Março, mas o dinheiro mal dava para um lanche. O estômago roncava tanto que doía, e a chuva gelada fazia seu corpo tremer incontrolavelmente. Foi quando viu a luz quente e acolhedora do Cantina do Nono, um restaurante italiano que conhecia bem. Havia jantado lá várias vezes nos tempos de empresário, sempre acompanhado de clientes importantes ou da namorada. O lugar tinha uma decoração rústica, com mesas de madeira maciça e uma lareira que deixava o ambiente aconchegante nas noites frias. Rafael parou em frente à vitrine e olhou para dentro. O restaurante estava cheio, casais bem vestidos jantavam à luz de velas, garçons circulavam com pratos que exalavam aromas deliciosos. Ele conhecia bem aquele cardápio: o risoto de camarão, o osso buco com polenta, a bruschetta com tomate e manjericão. Só um prato, pensou. Um prato quente e eu consigo aguentar mais alguns dias. Tocou o bolso e sentiu as moedas e notas amassadas. 23 reais. Talvez fosse suficiente para um prato mais simples. Respirou fundo e empurrou a porta de vidro. O calor do ambiente o envolveu imediatamente junto com o aroma de alho, manjericão e queijo derretido. Por um momento, sentiu-se quase humano novamente. Algumas pessoas olharam discretamente para ele. Suas roupas molhadas e sujas contrastavam drasticamente com o ambiente elegante. "Boa noite", disse para a hostess, uma moça loira de uniforme preto elegante. "Gostaria de uma mesa para um, por favor." A moça o olhou de cima a baixo, claramente desconfortável. "Senhor, Bem, o restaurante está lotado esta noite." Rafael olhou ao redor. Havia pelo menos 3 mesas vazias que conseguia ver dali. "Aquela mesa ali no canto parece estar livre", disse apontando. "Está reservada", mentiu a hostess, evitando olhar diretamente para ele. Foi quando apareceu o gerente, um homem baixo e rechonchudo de bigode bem aparado, usando um terno azul marinho. Giuseppe Martinelli. Rafael lembrava-se dele. Nos tempos áureos, Giuseppe sempre o cumprimentava efusivamente, perguntava sobre os negócios, oferecia a melhor mesa da casa. "Qual é o problema aqui?" perguntou Giuseppe. Mas quando seus olhos encontraram Rafael, a expressão mudou completamente. Houve um lampejo de reconhecimento, seguido de nojo e desprezo. "Boa noite, Giuseppe", disse Rafael, tentando manter a dignidade. "Lembra de mim? Rafael Silva. Eu costumava jantar aqui com..." "Lembro, sim",
interrompeu Giuseppe com uma voz fria. E também lembro de ter visto sua cara nos jornais. Ladrão. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Alguns clientes próximos pararam de conversar para prestar atenção na cena. Giuseppe, eu nunca roubei nada. Fui inocentado de todas as acusações. Ah, é? E o que está fazendo aqui, fedendo e molhado, vestido que nem um mendigo? Rafael sentiu o rosto queimar de vergonha, mas tentou manter a calma. Só quero jantar. Tenho dinheiro para pagar. Giuseppe deu uma risada cruel. Dinheiro? Que dinheiro? Dinheiro roubado? Eu trabalhei hoje. Ganhei esse dinheiro honestamente. Escuta aqui. Giuseppe se aproximou e baixou a voz, mas não o suficiente para que as mesas próximas não ouvissem. Este é um estabelecimento de família, frequentado por pessoas respeitáveis. Você não é bem-vindo aqui, mas eu só quero... Fora! Gritou Giuseppe, fazendo o restaurante inteiro se virar para olhar. Sai daqui antes que eu chame a segurança! Rafael sentiu todos os olhares sobre ele. Alguns clientes sussurravam entre si. Outros tiravam fotos com o celular. Uma criança numa mesa próxima perguntou alto para a mãe. Mamãe, por que aquele homem está sujo? Calma aí, tentou Rafael uma última vez. Eu só... Segurança! Berrou Giuseppe. 2 seguranças grandes apareceram imediatamente. Rafael olhou ao redor. Todas as pessoas no restaurante o encaravam como se fosse um animal perigoso. Algumas mulheres abraçavam as bolsas com mais força. Um homem puxou a cadeira da esposa para mais longe. Ok, disse Rafael, a voz tremendo de humilhação. Eu vou embora. E não volte mais, gritou Giuseppe enquanto os seguranças o escoltavam até a porta. Pessoas como você não têm lugar em estabelecimentos decentes. A porta se fechou atrás dele com um baque surdo, e Rafael ficou parado na chuva, olhando através do vidro para as pessoas que voltaram aos seus jantares como se nada tivesse acontecido. Giuseppe ainda estava parado na entrada, fazendo questão de que todos vissem que havia protegido o restaurante do criminoso. Rafael afastou-se lentamente, a chuva misturando-se com lágrimas de raiva e humilhação que ele não conseguia mais conter. Não sabia que aquela seria a última vez que Giuseppe Martinelli dormiria tranquilo por muito tempo. Porque Rafael Silva não era apenas um ex-empresário falido. Era algo muito mais perigoso que Giuseppe jamais poderia imaginar. Rafael caminhou pela chuva durante horas, sem destino, apenas tentando processar a humilhação que havia sofrido. Quando finalmente parou, estava em frente ao viaduto do chá, onde uma pequena comunidade de moradores de rua se protegia da tempestade. Era ali que dormia há 2 semanas, desde que perdeu a vaga no albergue público. E aí, Rafa, como foi hoje? Perguntou João, um homem de 50 anos que havia perdido o emprego na metalúrgica e acabou nas ruas. Nos últimos dias, ele e Rafael haviam criado uma amizade improvável. Merda total, respondeu Rafael, sentando-se num pedaço de papelão molhado. Tentei jantar num restaurante que eu frequentava antes. O dono me expulsou na frente de todo mundo. Cara, você ainda não se acostumou, né? Disse Marisa, uma mulher de 40 anos que havia perdido a casa numa enchente e nunca conseguiu se reerguer. Quando você está assim, ela apontou para as roupas sujas, você vira invisível para uns e nojento para outros. Não existe meio termo. Rafael olhou para suas próprias mãos, sujas de graxa do trabalho na 25 de março. 6 meses atrás, essas mãos digitavam códigos complexos, assinavam contratos milionários, cumprimentavam políticos e empresários. O pior, murmurou, é que eu conhecia o cara, Giuseppe. Já gastei uma fortuna naquele restaurante. Ele me tratava como rei quando eu tinha dinheiro. É assim mesmo, disse João, compartilhando um pedaço de pão que havia conseguido numa igreja. Rico tem nome, pobre é só número. E morador de rua nem isso é. Naquela noite, Rafael não conseguiu dormir. Ficou olhando para o celular morto, lembrando de todas as vezes que havia jantado na cantina do nono. As reuniões de negócios, os jantares românticos, as comemorações de contratos fechados. Giuseppe sempre se aproximava da mesa, perguntava se estava tudo do seu agrado, oferecia uma entrada especial ou uma sobremesa à cortesia da casa. Senhor Silva, que prazer tê-lo aqui novamente. Era sempre assim que Giuseppe o cumprimentava. Agora, o mesmo homem o havia expulsado como um animal. Quando amanheceu,
Rafael tomou uma decisão que mudaria tudo. Levantou-se, lavou o rosto numa fonte pública e caminhou até uma lan house no centro da cidade. Quanto para usar o computador por 1 hora? Perguntou. R$ 5, respondeu o atendente. Um adolescente com piercings e tatuagens. Rafael pagou com algumas das moedas que lhe restavam e se sentou diante de um computador velho. Seus dedos, mesmo trêmulos de frio e fome, dançaram pelo teclado com a maestria de quem havia passado a vida toda programando. Acessou seus e-mails antigos, as contas que a justiça não havia bloqueado porque eram pessoais, não empresariais. Centenas de mensagens não lidas, a maioria de cobrança ou pessoas querendo saber o que havia acontecido com ele. Mas havia uma mensagem que chamou sua atenção. Era de Marcus Chen, um investidor chinês que havia tentado comprar sua empresa anos atrás, quando ela ainda estava crescendo. Rafael havia recusado a oferta na época, preferindo manter o controle total da Silvatech. Rafael soube do que aconteceu. Se quiser conversar sobre oportunidades futuras, meu convite ainda está de pé. Marcos. A mensagem era de 3 meses atrás. Rafael respirou fundo e começou a digitar uma resposta. Explicou sua situação atual sem omitir nada. A prisão injusta, a falência, os meses na rua. Depois, fez uma proposta que Marcus Chen jamais poderia recusar. 2 horas depois, seu telefone, que ele havia conseguido carregar na lan house, tocou. Rafael, meu Deus, cara, o que aconteceu com você? Era a voz preocupada de Marcos. É uma longa história, Marcos, mas estou pronto para um recomeço. Você realmente desenvolveu o que está falando nesse e-mail? Rafael sorriu pela primeira vez em meses. Durante os últimos 6 meses na rua, mesmo sem recursos, ele havia continuado programando em sua mente. Criara mentalmente um sistema revolucionário de blockchain para transações bancárias que tornaria todos os sistemas atuais obsoletos. Desenvolvi sim. Só preciso de um computador decente e 2 semanas para colocar no papel. Rafael, isso que você está descrevendo, se funcionar, vale bilhões. Bilhões mesmo. Eu sei. Onde você está agora? Em São Paulo, numa situação complicada. Escuta, vou mandar meu jato particular te buscar hoje à noite. Você vem para Xangai, fica no meu apartamento de hóspedes e desenvolvemos isso juntos. Sociedade meio a meio. Rafael sentiu o coração acelerar. Sério? Mais sério que nunca. Mas preciso que você chegue aqui são e salvo. Consegue ficar bem até o voo? Consigo sim. Perfeito. Te mando os detalhes por e-mail. Rafael, você pode estar criando o futuro do sistema financeiro mundial. Quando desligou o telefone, Rafael ficou parado na frente da lan house por vários minutos, processando o que havia acontecido. Em questão de horas, sua vida poderia mudar completamente novamente. Mas primeiro, tinha algo a resolver. Caminhou de volta para a cantina do nono. O movimento da noite anterior havia cessado, e o restaurante funcionava apenas no horário de almoço e jantar. Mas Rafael sabia que Giuseppe chegava toda manhã às 10, para conferir os estoques e preparar o serviço. Às 10h15, viu o homem baixo e rechonchudo chegando no seu Civic preto. Giuseppe desceu do carro cantarolando uma música italiana, claramente satisfeito com mais um dia de negócios prósperos. Rafael o observou de longe, escondido atrás de um poste. Giuseppe abriu o restaurante, acendeu as luzes, conferiu o caixa. Era a rotina que Rafael havia observado várias vezes, quando chegava cedo para reuniões de café da manhã, nos tempos de empresário. Mas Giuseppe não sabia que estava sendo observado por alguém que, em poucas horas, seria novamente uma das pessoas mais poderosas que ele jamais poderia conhecer. E Rafael Silva já estava planejando exatamente como faria Giuseppe Martinelli pagar por cada segundo de humilhação que havia sofrido na noite anterior. Nas 2 semanas seguintes, enquanto Rafael trabalhava dia e noite no apartamento de Marcus Chen em Xangai, desenvolvendo seu sistema revolucionário, Giuseppe Martinelli continuava sua rotina normal em São Paulo, completamente alheio ao furacão que se aproximava. Aquele mendigo nojento ainda não voltou aqui, né? Perguntou Giuseppe para Carla, a hostess, enquanto conferiam as reservas de uma sexta-feira movimentada. Não, senhor Giuseppe. Acho que entendeu o recado. Melhor assim. Gente como aquela só afasta os clientes bons.
Não é à toa que o cara virou morador de rua, sem caráter. Giuseppe não podia imaginar que, do outro lado do mundo, Rafael Silva estava trabalhando 18 horas por dia num código que mudaria sua vida para sempre. O sistema de blockchain que desenvolvera era realmente revolucionário. Permitia transações bancárias instantâneas e totalmente seguras, com taxas 1000 vezes menores que os sistemas tradicionais. Rafael, isso é genial, disse Marcos Shen analisando as linhas de código na tela. Os bancos vão brigar para licenciar essa tecnologia. É só o começo, respondeu Rafael com os olhos vermelhos de cansaço, mas brilhando de determinação. Quando isso estiver pronto, vamos mudar o sistema financeiro global. Enquanto isso, em São Paulo, a vida de Giuseppe seguia sua rotina previsível. Acordava às 7, tomava seu café expresso, lia o jornal reclamando da política e da economia, chegava ao restaurante às 10, preparava o serviço, recebia os clientes com sorrisos calculados baseados no que eles aparentavam poder gastar. Giuseppe Martinelli era um homem amargo. Aos 52 anos havia herdado o restaurante do pai, mas nunca conseguira expandir o negócio como sonhava. Via outros empresários da região prosperarem enquanto ele lutava para manter as contas em dia. Essa frustração o tornara preconceituoso e cruel com quem considerava inferior. Esse país está cheio de vagabundo, dizia para a esposa Rosa todas as noites. Gente que não quer trabalhar, que prefere ficar pedindo esmola na rua. Ainda bem que eu tenho caráter para não dar mole para esse tipo de gente. Rosa apenas balançava a cabeça. Casada há 20 anos com Giuseppe, ela sabia que era inútil discutir com o marido quando ele entrava nesse assunto. Foi numa terça-feira de manhã que tudo começou a mudar. Giuseppe estava no restaurante conferindo o estoque quando seu celular tocou. Era um número que não conhecia. Cantina do Nono, Giuseppe falando. Senhor Martinelli, aqui é Carolina Santos, do escritório Domingues & Associados. Sou advogada especializada em direito empresarial. Pode falar. Senhor, represento um grupo de investidores internacionais interessados em adquirir propriedades comerciais na região central de São Paulo. Soubemos que o senhor é proprietário do imóvel onde funciona a Cantina do Nono. Giuseppe franziu a testa. Sim, sou proprietário, mas não estou interessado em vender. Entendo perfeitamente, senhor, mas gostaria de fazer uma proposta que talvez mude sua opinião. Meus clientes estão dispostos a pagar 2,5 milhões de reais pelo imóvel. Giuseppe quase derrubou o telefone. O prédio onde funcionava seu restaurante valia, no máximo, 800 mil reais. Alguém estava oferecendo mais do triplo do valor de mercado. 2,5 milhões? Repetiu sem acreditar. Isso mesmo, senhor. Meus clientes precisam de uma resposta rápida. Poderíamos nos encontrar hoje à tarde para discutir os detalhes? Giuseppe marcou a reunião para as 15 horas no próprio restaurante. Passou o resto da manhã nervoso, calculando o que faria com tanto dinheiro. Poderia comprar um restaurante maior, numa região mais nobre, talvez até abrir uma franquia. Às 15 horas em ponto, chegou uma mulher elegante de terno preto, carregando uma pasta de couro. Carolina Santos era realmente advogada, mas o que Giuseppe não sabia era que ela estava sendo paga por uma empresa fantasma criada por Rafael Silva. Senhor Martinelli, é um prazer conhecê-lo, disse Carolina cumprimentando Giuseppe. Meus clientes ficaram muito interessados nesta propriedade. Posso saber quem são seus clientes? Um consórcio de investidores asiáticos. Preferem manter discrição por enquanto, mas posso garantir que o dinheiro é real e a transação seria feita à vista. Giuseppe não conseguia tirar os olhos do contrato que Carolina havia colocado sobre a mesa. 2,5 milhões de reais. Era mais dinheiro do que ele jamais havia visto na vida. Há apenas uma condição, disse Carolina. Qual? Meus clientes precisam do imóvel liberado em no máximo uma semana. O senhor teria que encerrar as atividades do restaurante imediatamente. Giuseppe hesitou. Fechar o restaurante da família, mesmo por tanto dinheiro, não seria fácil. Entendo que é uma decisão difícil, continuou Carolina. Mas posso oferecer mais 200 mil reais como indenização pelo transtorno. Total de 2,7 milhões. 2,7 milhões? Giuseppe estava quase em choque. Preciso de uma resposta até amanhã, senhor Martinelli. Meus clientes são muito decididos e têm outras opções na região. Naquela noite, Giuseppe mal conseguiu dormir.
Rosa estava preocupada com a pressa da proposta. Giuseppe, isso não está meio estranho? Por que tanta pressa? E por que pagar tanto acima do valor de mercado? Que diferença faz, Rosa? É a chance da nossa vida. Com esse dinheiro podemos abrir algo muito maior, muito melhor. Mas o restaurante é da família há 30 anos. E ficou 30 anos do mesmo tamanho. Essa é nossa chance de crescer de verdade. No dia seguinte, Giuseppe ligou para Carolina antes mesmo das 9 da manhã. Eu aceito a proposta. Excelente, Sr. Martinelli. Podemos nos encontrar hoje às R$ 14 para assinar os papéis? 2 horas depois, Giuseppe saía do cartório como proprietário de um cheque de 2,7 milhões de reais. Estava eufórico, já fazendo planos de como investir o dinheiro. Não sabia que havia acabado de cair numa armadilha cuidadosamente orquestrada por alguém que ele havia humilhado 2 semanas antes. E o pior ainda estava por vir. Giuseppe estava radiante. Em uma semana, havia fechado o restaurante, demitido os funcionários e já estava procurando um novo ponto comercial na Vila Madalena. Com 2,7 milhões no banco, sentia-se finalmente um empresário de verdade. Rosa, olha esse imóvel aqui, disse ele mostrando fotos no celular. 500 metros quadrados na rua Aspicuelta. Imagina que restaurante sofisticado a gente pode abrir ali. Giuseppe, você não acha que devíamos ir mais devagar? Conhecer melhor esses compradores? Rosa tentava manter a prudência. Mulher, você não entende de negócios. Quando aparece uma oportunidade dessas, a gente agarra com as 2 mãos. Foi numa quinta-feira de manhã que Giuseppe recebeu uma ligação que começou a destruir sua euforia. Senhor Martinelli, aqui é Roberto Carvalho, do jornal Estado de São Paulo. Estou fazendo uma matéria sobre transações imobiliárias suspeitas no centro da cidade. O senhor poderia comentar sobre a venda da cantina do Nono? Suspeitas? Do que o senhor está falando? Senhor, nossos pesquisadores descobriram que a empresa que comprou seu imóvel não existe. Chantec Investments é uma empresa fantasma, registrada nas Ilhas Cayman há apenas 1 mês. Giuseppe sentiu o sangue gelar. Isso é impossível. Eu recebi o dinheiro. Assinei todos os papéis. O dinheiro é real, senhor. Mas quem realmente comprou seu restaurante usou uma empresa de fachada. Estamos tentando descobrir a identidade do verdadeiro comprador. Giuseppe desligou o telefone com as mãos tremendo. Correu até o banco para verificar se o dinheiro ainda estava na conta. Estava. Mas isso não diminuía sua ansiedade. Por que alguém compraria meu restaurante usando uma empresa fantasma? Pensava em voz alta. A resposta chegou no dia seguinte. Giuseppe estava tomando café da manhã quando Rosa gritou da sala. Giuseppe, vem cá ver isso na televisão. Na tela, o repórter João Fernandes, do Jornal Nacional, estava ao vivo em frente ao prédio da antiga cantina do Nono. Boa noite. Uma das histórias mais impressionantes de reviravolta empresarial está acontecendo aqui no centro de São Paulo. O prédio que abrigava a tradicional cantina do Nono foi adquirido pelo bilionário Rafael Silva, criador da tecnologia blockchain, que está revolucionando o sistema bancário mundial. Giuseppe quase cuspiu o café. Rafael Silva? Não pode ser. O empresário, que estava desaparecido há meses após problemas judiciais, ressurgiu como sócio do magnata chinês Marcus Chen. Juntos, eles criaram um sistema que já recebeu propostas de licenciamento de 50 bilhões de dólares dos maiores bancos do mundo. A câmera mostrou imagens de Rafael, agora bem vestido, barbeado, em reuniões com executivos em Xangai. Rafael Silva anunciou que retornará ao Brasil na próxima semana para abrir a sede sul-americana de sua nova empresa, a Silva Chain Technologies, e escolheu exatamente o prédio da antiga cantina do Nono para sediar suas operações. Giuseppe estava branco como papel. Rosa o olhava sem entender. Giuseppe, você conhece esse homem? Conheço, murmurou ele, a voz sumindo. Silva afirmou em entrevista exclusiva à nossa equipe que escolheu este local por razões pessoais, que serão reveladas em breve. A empresa planeja investir 500 milhões de reais no Brasil nos próximos 2 anos, gerando 10 mil empregos diretos. A reportagem continuou mostrando o impacto da tecnologia de Rafael no mercado financeiro mundial. Bancos brigariam para licenciar o sistema. Ele não era mais um empresário falido. Era um dos homens mais poderosos da tecnologia mundial.
Quando a matéria terminou, Giuseppe estava sentado no sofá, completamente em choque. Meu Deus, sussurrou Rosa. Ele comprou o restaurante de propósito. Mas por quê? Giuseppe sabia exatamente por quê. Lembrou-se daquela noite chuvosa, do homem sujo e molhado que havia expulsado do restaurante, das palavras cruéis que havia dito, dos gritos, da humilhação pública. Aquele mendigo nojento era Rafael Silva. E agora, ele era um bilionário. Se você está sentindo a tensão igual ao Giuseppe, aproveita esse momento para se inscrever no canal, porque a vingança do Rafael está só começando, e você não vai querer perder o que acontece quando eles se encontrarem de novo. O telefone de Giuseppe tocou. Era um número desconhecido, internacional. Com as mãos tremendo, ele atendeu. Alô? Giuseppe Martinelli? A voz era calma, educada, mas havia algo gelado nela. Quem é? Rafael Silva. Lembra de mim? O mendigo sujo que você expulsou do seu restaurante há 3 semanas. O silêncio foi total. Giuseppe não conseguia falar. Quero agradecer, Giuseppe. Você me deu a motivação que eu precisava para voltar por cima. E agora? Agora sou eu quem vai te ensinar algumas lições sobre respeito. Rafael, eu posso explicar. Não precisa explicar nada. Nos vemos na próxima semana. No meu prédio, onde antes era o seu restaurante. A ligação caiu e Giuseppe ficou olhando para o telefone, sabendo que sua vida havia acabado de entrar numa montanha-russa da qual não conseguiria descer. Rafael Silva havia voltado e queria justiça. Rafael Silva desceu do jato particular no aeroporto de Guarulhos numa segunda-feira ensolarada, vestindo um terno Armani de R$ 15.000 e carregando apenas uma pasta de couro italiana. Em 3 semanas, sua aparência havia mudado completamente. Cabelos cortados por um dos melhores barbeiros de Xangai, barba bem feita, óculos de grife que lhe davam um ar intelectual e poderoso. Senhor Silva, bem-vindo de volta ao Brasil, disse Marina Coelho, a executiva de relações públicas que havia contratado para gerenciar sua volta. A imprensa está ansiosa para entrevistá-lo. Ainda não, Marina. Primeiro tenho um assunto pessoal para resolver. Rafael entrou na Mercedes-Benz S-Class, que o aguardava e deu o endereço que conhecia de cor. Rua da Consolação, 1247. O prédio da antiga cantina do Nono. Durante o trajeto, olhava a cidade pela janela escura do carro. São Paulo continuava a mesma. O trânsito caótico, os prédios amontoados, as diferenças sociais gritantes a cada esquina. Mas agora ele a via de uma perspectiva completamente diferente. Não mais como um morador de rua lutando para sobreviver, mas como um dos homens mais ricos do país. Senhor Silva, disse o motorista. Chegamos. Rafael desceu e ficou parado na calçada, observando o prédio que agora era seu. A fachada já estava sendo reformada. Operários instalavam um letreiro elegante com Silva Chain Technologies, em letras douradas. O que antes era a entrada rústica do restaurante italiano, agora se transformava num lobby moderno e sofisticado. Como está o cronograma das obras? Perguntou para João, o engenheiro responsável pela reforma. Dentro do prazo, senhor Silva. Em 2 semanas estará pronto para a inauguração. Ótimo. E o apartamento do último andar? Também no prazo. Será um dos penthouses mais luxuosos da região. Rafael sorriu. Havia mandado construir um apartamento de 300 metros quadrados no último andar do prédio. Seria sua nova moradia em São Paulo. Queria morar exatamente onde Giuseppe o havia humilhado. Foi quando viu Giuseppe do outro lado da rua. O homem estava parado na esquina, olhando para as obras com uma expressão de desespero total. Havia emagrecido visivelmente. O rosto estava pálido e os cabelos desgrenhados. Parecia não dormir há dias. Rafael atravessou a rua. Giuseppe, disse, se aproximando. Giuseppe se virou e quase tropeçou ao ver Rafael. Era impossível acreditar que aquele homem elegante e poderoso era o mesmo que havia expulsado do restaurante. Rafael, senhor Silva. Como vai, Giuseppe? Vi que vendeu o restaurante. Bom negócio, não foi? 2,7 milhões de reais. Giuseppe engoliu em seco. Você planejou tudo isso? Planejei sim. Assim como você planejou me humilhar naquela noite. Rafael, me desculpa. Eu não sabia quem você era. Ah, então se soubesse quem eu era, me trataria diferente?
Rafael deu um passo mais próximo. O problema não era você não saber quem eu era, Giuseppe. O problema era você não me ver como um ser humano. Giuseppe começou a tremer. Eu posso devolver o dinheiro. Devolver? Rafael riu. Giuseppe, o dinheiro é seu. Você vendeu seu restaurante legalmente. Não há nada de errado nisso. Então está tudo bem? Não, Giuseppe, não está tudo bem. Porque agora você vai aprender a diferença entre ter dinheiro e ter poder. Rafael tirou o celular e fez uma ligação. Marina, pode chamar a imprensa. Quero dar uma entrevista coletiva aqui na frente do prédio. Agora. 15 minutos depois, 3 equipes de TV e vários jornalistas se aglomeravam na calçada. Giuseppe tentou se afastar, mas Rafael o chamou de volta. Giuseppe, fique aqui. Você é parte da história. As câmeras começaram a gravar, e Rafael assumiu uma postura confiante diante dos microfones. Boa tarde. Quero contar para vocês por que escolhi este local específico para sediar minha empresa no Brasil. Giuseppe sentiu o sangue gelar. Há 3 semanas, eu estava vivendo nas ruas de São Paulo. Havia perdido tudo. Empresa, dinheiro, casa. Uma noite, com fome e molhado pela chuva, entrei num restaurante que funcionava aqui neste prédio. As câmeras captavam cada palavra, e Giuseppe sabia que sua vida estava sendo destruída ao vivo na televisão. O dono do restaurante, este senhor aqui ao meu lado, Giuseppe Martinelli, me expulsou na frente de todos os clientes. Me chamou de ladrão, de mendigo nojento, disse que eu não tinha lugar em estabelecimentos decentes. Giuseppe tentou se afastar, mas os repórteres já o cercavam com microfones. Senhor Martinelli, o senhor confirma esta versão? Perguntou uma jornalista. Eu não sabia. Ele parecia... Senhor Martinelli, continuou o outro repórter. Como se sente sabendo que humilhou um dos maiores empresários de tecnologia do mundo? Naquela noite, continuou Rafael, Giuseppe me ensinou uma lição valiosa sobre como algumas pessoas tratam quem consideram inferior. Hoje quero ensinar uma lição para ele sobre respeito e dignidade humana. Senhor Silva, perguntou um jornalista, qual é essa lição? Rafael sorriu de forma que fez Giuseppe sentir calafrios. A lição é que qualquer pessoa que vocês encontrem na rua, seja rica ou pobre, bem vestida ou maltrapilha, merece ser tratada com dignidade básica. Giuseppe não me expulsou porque eu era perigoso ou porque estava causando problemas. Ele me expulsou porque eu estava sujo e parecia pobre. E qual será a consequência para o senhor Martinelli? Rafael olhou diretamente para Giuseppe. A consequência é que ele descobrirá que vender o restaurante da família foi apenas o primeiro passo de uma jornada que o fará repensar tudo o que acredita sobre o valor das pessoas. Giuseppe estava pálido como papel, rodeado por câmeras e repórteres, sabendo que em poucas horas aquela história estaria em todos os telejornais do país. Rafael se aproximou dele e sussurrou no ouvido. Isso é só o começo, Giuseppe. Nos vemos em breve. E se afastou, deixando Giuseppe sozinho com a imprensa, tentando explicar o inexplicável. Nos 2 meses seguintes, a vida de Giuseppe Martinelli se transformou num pesadelo. O vídeo da entrevista coletiva viralizou nas redes sociais com milhões de visualizações. Memes com sua cara se espalharam pela internet, sempre com legendas como "Quando você humilha a pessoa errada" e plot twist da vida real. Giuseppe, não conseguimos mais sair de casa, reclamava Rosa, olhando pelas cortinas da janela. Tem jornalista na porta todo dia. Giuseppe estava sentado no sofá, desempregado e deprimido. Com os 2,7 milhões que recebera, havia tentado abrir um novo restaurante na Vila Madalena, mas nenhum fornecedor queria trabalhar com ele. Sua reputação estava arruinada. Senhor Martinelli, o corretor havia dito quando Giuseppe tentou alugar o ponto comercial. Desculpa, mas o proprietário mudou de ideia. Disse que não quer associar o imóvel com sua imagem. Era sempre a mesma coisa. Giuseppe havia se tornado a pessoa mais odiada do Brasil. Recebeu centenas de ameaças de morte. Sua casa foi pichada 3 vezes. E Rosa havia perdido o emprego porque os colegas não paravam de fazer comentários maldosos. Eu destruí nossa vida, murmurava Giuseppe todas as noites. Por causa de uma única noite. Uma única decisão. Enquanto isso, Rafael Silva se tornava cada vez mais poderoso. A Silva Chain Technologies havia fechado contratos com o Banco do Brasil
Itaú, Bradesco e Santander. Sua tecnologia blockchain estava revolucionando o sistema bancário nacional, e ele aparecia na capa da Forbes Brasil como o homem que mudou o dinheiro. O penthouse no último andar do prédio da antiga cantina do nono havia sido concluído. Rafael morava literalmente em cima do lugar onde Giuseppe o havia humilhado. E toda manhã, quando descia para trabalhar no andar de baixo, olhava pela janela para a calçada onde havia sido expulso. Senhor Silva, disse Amanda, sua nova assistente pessoal. O senhor Giuseppe Martinelli está na recepção. Diz que precisa falar urgentemente com o senhor. Rafael sorriu. Estava esperando por aquele momento. Manda ele subir. Giuseppe entrou no escritório de Rafael como um homem derrotado. Vestia uma camisa amassada, o rosto estava magro e abatido, e suas mãos tremiam visivelmente. Rafael, senhor Silva, obrigado por me receber. Senta aí, Giuseppe. Quer um café? Um cappuccino? Lembro que você adorava cappuccino no seu restaurante. Giuseppe se sentou na poltrona de couro, em frente à mesa de mogno maciço que custara mais do que ele ganhava em um ano com a cantina do nono. Rafael, eu vim aqui para implorar. Minha vida acabou. Minha esposa está doente de tanto estresse, não consigo trabalho em lugar nenhum. As pessoas me odeiam na rua. E eu queria pedir perdão, de verdade. E queria pedir para você me dar uma chance. Rafael se recostou na cadeira estudando Giuseppe com curiosidade. Uma chance de quê? De trabalhar para você. Qualquer coisa. Faxineiro, porteiro, não importa. Eu preciso recomeçar minha vida. Faxineiro? Rafael riu. Irônico, não é? Você me sugeriu que eu virasse faxineiro naquela noite. Giuseppe baixou a cabeça envergonhado. Eu mereço isso. Eu sei. Rafael ficou em silêncio por alguns minutos, apenas observando o homem que havia o humilhado se humilhar diante dele. Sabe o que eu aprendi vivendo na rua, Giuseppe? Não, senhor. Aprendi que existem dois tipos de pessoas no mundo. As que te ajudam quando você está no fundo do poço e as que te pisoteiam para se sentir melhor sobre si mesmas. Giuseppe não respondeu. Você é do segundo tipo, Giuseppe. Quando me viu vulnerável, sujo, precisando de ajuda, sua primeira reação foi me humilhar publicamente. Você se sentiu poderoso fazendo isso. Eu estava errado. Estava mesmo. Mas sabe qual é a diferença entre nós dois? Giuseppe levantou os olhos. Eu não vou fazer com você o que você fez comigo. Giuseppe o olhou surpreso. Vou te dar a chance que você me negou. Mas não porque você merece, porque eu mereço ser melhor pessoa do que você foi. Rafael se levantou e foi até a janela, olhando para a cidade. Tenho uma proposta para você, Giuseppe. Qualquer coisa, senhor. Vou abrir uma rede de restaurantes populares em comunidades carentes. Comida boa e barata para pessoas que normalmente não têm acesso a refeições de qualidade. Giuseppe franziu a testa, sem entender. Quero que você gerencie essa operação. Sério? Mas tem uma condição. Qual? Rafael se virou para ele. Você vai trabalhar diretamente servindo as pessoas. Vai atender moradores de rua, catadores de lixo, desempregados, pessoas que a sociedade rejeita, e vai tratá-los com o mesmo respeito que deveria ter me tratado naquela noite. Giuseppe sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Você me daria mesmo uma segunda chance? Estou te dando a chance de se redimir, Giuseppe, de provar que pode ser uma pessoa melhor. O salário será de R$ 15.000 por mês, o suficiente para você e Rosa recomeçarem com dignidade. Giuseppe começou a chorar. Por quê? Por que está fazendo isso por mim? Rafael voltou para a mesa e olhou diretamente nos olhos de Giuseppe. Porque alguém tem que quebrar o ciclo da crueldade. Você foi cruel comigo quando eu estava vulnerável. Eu poderia ser cruel com você agora que você está vulnerável. Mas isso não faria nenhum de nós melhor pessoa. Eu não mereço isso. Não, você não merece. Mas eu mereço a paz de espírito que vem de fazer a coisa certa. Giuseppe se levantou e, para surpresa de Rafael, se ajoelhou diante da mesa. Rafael, eu juro por tudo que é sagrado que vou passar o resto da minha vida tentando compensar o que fiz com você. Levanta daí, Giuseppe. Não quero você de joelhos. Quero você de pé, trabalhando para ser uma pessoa melhor. Giuseppe se levantou, limpando as lágrimas. Quando posso começar? Segunda-feira. Amanda vai te dar todos os detalhes. Quando Giuseppe saiu do escritório, Rafael ficou sozinho olhando pela janela.
Sentia-se diferente. A raiva que carregara por meses havia se transformado em algo mais poderoso. A satisfação de escolher a compaixão em vez da vingança. Mas a história ainda não havia terminado. 6 meses se passaram desde que Giuseppe começou a trabalhar na rede de restaurantes populares da Silva Chain Social. A transformação em sua vida havia sido radical, não apenas financeiramente, mas principalmente como pessoa. Todos os dias, Giuseppe chegava às 5 da manhã no primeiro restaurante da rede, localizado na Cracolândia, no centro de São Paulo. Atendia moradores de rua, usuários de drogas em recuperação, catadores de lixo, desempregados. E pela primeira vez em sua vida, tratava cada pessoa com genuíno respeito e carinho. "Bom dia, seu João", dizia para um morador de rua de 60 anos que vinha tomar café todas as manhãs. "Como passou a noite?" "Melhor agora, Giuseppe. Esse café seu é que nem abraço da minha mãe." Giuseppe sorria. Havia aprendido o nome de cada cliente regular, suas histórias, suas dificuldades. O homem que antes expulsava pobres de seu restaurante agora dedicava a vida a servi-los. "Giuseppe", disse Mariana, uma ex-usuária de drogas que agora trabalhava como ajudante de cozinha, "você mudou muito. Não parece a mesma pessoa que eu vi na TV naquele vídeo." "Não sou a mesma pessoa, Mari. Aprendi que a dignidade das pessoas não depende do que elas têm no bolso." Naquela manhã de sexta-feira, Giuseppe estava preparando o café da manhã quando viu um movimento diferente na rua. Várias câmeras de TV, repórteres e um carro oficial pararam em frente ao restaurante. "O que será que está acontecendo?" murmurou, quando viu Rafael Silva descendo de uma Mercedes preta, acompanhado por um homem elegante que Giuseppe não reconhecia. Rafael entrou no restaurante com um sorriso misterioso. "Bom dia, Giuseppe. Como estão as coisas aqui?" "Bem, senhor Rafael. Hoje já servimos 150 cafés da manhã. O pessoal da comunidade está adorando. Giuseppe, quero te apresentar alguém. Este é James Morrison, editor-chefe da Time Magazine de Nova York." Giuseppe cumprimentou o americano sem entender o que estava acontecendo. "James está fazendo uma matéria especial sobre redenção e segundas chances", explicou Rafael. "E sua história chamou a atenção internacional." "Minha história?" "Senhor Martinelli", disse James em português carregado de sotaque. "Sua transformação de uma pessoa preconceituosa em alguém dedicado a servir os mais necessitados virou um fenômeno mundial. Queremos colocar você na capa da Time." Giuseppe quase desmaiou. "Na capa da Time? Mas eu não sou ninguém especial." "Ah, mas é sim", disse Rafael. "Você provou que qualquer pessoa pode mudar, pode se tornar melhor. Sua história está inspirando gente no mundo todo." Foi quando Giuseppe percebeu que havia mais movimento na rua. Dezenas de pessoas se aglomeravam na calçada. Eram seus clientes regulares, moradores de rua, catadores, pessoas da comunidade. "O que está acontecendo lá fora?" Rafael sorriu. "Eles souberam da matéria. Vieram apoiar você." Giuseppe saiu do restaurante e foi recebido com aplausos calorosos. Dona Maria, uma catadora de papelão de 70 anos, se aproximou dele com lágrimas nos olhos. "Giuseppe, você salvou minha vida. Quando não tinha onde comer, você sempre me deu um prato de comida e uma palavra de carinho." "Seu Giuseppe", disse Carlos, um ex-presidiário que agora trabalhava como ajudante no restaurante. "O senhor me deu chance quando ninguém mais dava. Me ensinou que eu podia ser uma pessoa melhor." Um por um, dezenas de pessoas que Giuseppe havia ajudado nos últimos meses se aproximaram para contar como ele havia impactado suas vidas. Eram histórias de moradores de rua que conseguiram emprego, de usuários de drogas que entraram em tratamento, de famílias que não passavam mais fome. Giuseppe estava chorando abertamente. Nunca havia se sentido tão útil, tão realizado em toda a sua vida. "Rafael", disse ele se aproximando de seu patrão, "obrigado. Obrigado por ter me dado esta chance. Você conquistou isso sozinho, Giuseppe. Eu só abri a porta. Você escolheu atravessá-la." Foi quando James Morrison fez a pergunta que mudaria tudo. "Senhor Silva, há uma coisa que nossos leitores americanos estão curiosos para saber. Por que você deu uma segunda chance para alguém que o humilhou tão publicamente?" A maioria das pessoas escolheria a vingança. Rafael ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para Giuseppe,
depois para a multidão de pessoas carentes que o apoiavam. Porque descobri algo quando estava vivendo na rua, disse ele finalmente. A vingança te consome por dentro, te transforma na mesma pessoa cruel que te machucou. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras cuidadosamente. Giuseppe me ensinou sem querer que eu não queria ser como ele era. E quando tive o poder de destruí-lo, preferi dar a ele a chance de se tornar a pessoa que eu gostaria que ele sempre tivesse sido. E agora, como se sentem um em relação ao outro? Giuseppe se aproximou de Rafael e surpreendentemente o abraçou. Rafael não é meu patrão, disse Giuseppe para as câmeras. Ele é meu amigo, o homem que me salvou de mim mesmo. Rafael retribuiu o abraço e a multidão explodiu em aplausos. Giuseppe me ensinou que às vezes as pessoas precisam tocar o fundo do poço para descobrir quem realmente são, disse Rafael. E eu aprendi que o verdadeiro poder não está em destruir quem te machucou, mas em ajudá-lo a se tornar alguém melhor. Naquele momento, com dezenas de câmeras gravando e uma multidão de pessoas aplaudindo, 2 homens que haviam sido inimigos mortais descobriram que haviam se tornado algo muito mais poderoso, exemplos vivos de que a redenção é possível quando escolhemos o perdão em vez da vingança. E ambos sabiam que aquela história seria contada por gerações como prova de que, não importa quão fundo alguém caia, sempre há uma chance de recomeçar. A matéria da Time Magazine saiu 3 semanas depois com o título The Redemption Story That Changed 2 Lives, a história de redenção que mudou 2 vidas. A foto da capa mostrava Rafael e Giuseppe lado a lado, servindo comida para moradores de rua no restaurante da Cracolândia. O impacto foi mundial. A história foi traduzida para 15 idiomas. Virou documentário na Netflix. E universidades americanas começaram a estudar o caso como exemplo de liderança transformacional. Giuseppe, você virou fenômeno internacional, disse Rosa, folheando as dezenas de convites para palestras que chegavam todos os dias. Harvard quer que você fale sobre transformação pessoal para os alunos de MBA. Giuseppe riu, ainda sem acreditar. Rosa, há 1 ano eu era o homem mais odiado do Brasil. Agora querem que eu ensine outros sobre mudança. A vida de Giuseppe havia se transformado completamente. Além de gerenciar os 5 restaurantes populares da rede Silva Chain Social, ele havia se tornado um palestrante internacional sobre segundas chances e transformação pessoal. Mas o que mais o orgulhava era o relacionamento que havia construído com as pessoas que atendia. Seu Giuseppe, disse Amanda, uma jovem de 18 anos que havia sido expulsa de casa pela família por ser LGBT. Quando eu cheguei aqui, estava pensando em me matar. O Senhor me ouviu, me deu comida, me ajudou a encontrar um lugar para morar. O Senhor salvou minha vida. Histórias como a de Amanda se repetiam todos os dias. Giuseppe havia ajudado mais de 2.000 pessoas nos últimos meses, desde conseguir documentos para moradores de rua, até ajudar ex-presidiários a encontrar emprego. Rafael, disse Giuseppe numa tarde quando os dois se encontraram no penthouse para revisar os relatórios dos restaurantes. Tenho uma confissão a fazer. Qual? Eu nunca fui tão feliz em toda a minha vida. Rafael sorriu. Como assim? No meu antigo restaurante eu passava o dia inteiro preocupado com lucro, reclamando dos clientes, julgando as pessoas pela aparência. Era um homem amargo e infeliz. Giuseppe foi até a janela, olhando para a rua onde tudo havia começado. Agora acordo todos os dias sabendo que vou ajudar pessoas, que vou fazer a diferença na vida de alguém. É como se eu tivesse finalmente encontrado meu propósito. E encontrou mesmo, disse Rafael. Você se tornou a pessoa que eu sempre soube que podia ser. Como você sabia? Nem eu sabia. Rafael riu, porque vi como você cuidava dos detalhes no seu restaurante. Mesmo sendo cruel comigo, percebi que você tinha paixão pela hospitalidade. Só estava direcionada para as pessoas erradas. Naquele momento, a secretária de Rafael anunciou uma ligação urgente. Senhor Silva é o prefeito de São Paulo. Quer falar sobre um projeto especial. Rafael atendeu no viva voz. Rafael, preciso de vocês 2 no meu gabinete amanhã às 14 horas, disse o prefeito João Santos. Quero propor algo que pode mudar São Paulo para sempre. No dia seguinte, Rafael e Giuseppe se apresentaram na prefeitura, curiosos sobre a proposta. Senhores, disse o prefeito, os números dos restaurantes populares de vocês são impressionantes.
redução de 70% na criminalidade nas regiões onde operam, aumento de 40% na procura por tratamento de dependência química, centenas de pessoas reintegradas à sociedade. São resultados que nos orgulham muito, disse Rafael. Por isso quero fazer uma proposta. A prefeitura quer firmar uma parceria com vocês para expandir o projeto para toda a cidade. 50 restaurantes populares em 2 anos com investimento municipal de 100 milhões de reais. Giuseppe arregalou os olhos. 50 restaurantes. Isso mesmo. E Giuseppe, queremos que você seja o diretor-geral do projeto. Seria o maior programa de assistência social da história de São Paulo. Giuseppe olhou para Rafael, que sorriu e fez um sinal de aprovação. Eu aceito, disse Giuseppe, mas com uma condição. Qual? Que Rafael seja meu sócio oficial no projeto. Nada disso seria possível sem ele. Rafael segurou o ombro de Giuseppe. Seria uma honra. Quando saíram da prefeitura, os 2 homens caminharam juntos pela Avenida Paulista. Rafael parou exatamente no